Eldória, episódio 2. Asterion desperta lentamente dentro da casa, sentindo o corpo pesado e a energia instável. Ele vira o rosto e vê Kaven dormindo no berço, envolto por uma luz suave. O silêncio é estranho demais. Galen não está ali. Um pressentimento percorre Eldória como um sussurro sombrio. Nas profundezas do subsolo, Galen desperta cercada por rochas e raízes negras. À sua frente, o bebê de energia negativa pulsa em sombras instáveis. Quando ele chora, a escuridão se agita, mas ao sentir a presença dela, a energia se acalma. Galen se aproxima com cuidado e o toma nos braços. Pela primeira vez, o mal recém-nascido silencia. Galen retorna do subsolo carregando nos braços a criança de energia negativa. Asterion se levanta assustado ao vê-la entrar na casa. Ela se aproxima dele e diz que irá cuidar daquela criança como se fosse seu próprio filho. Mesmo sabendo que ele nasceu da energia negativa de Asterion, ela acredita que pode ensiná-lo a ser bom. O destino de Eldória passa a depender daquela escolha. Galen se aproxima do berço e coloca a criança de energia negativa ao lado de Kaven. Por um instante, a sombra e a luz se tocam sem conflito. Os dois bebês se encaram e sorriem, curiosos um com o outro. A energia sombria se suaviza, enquanto a dourada pulsa mais forte. Asterion observa em silêncio, sentindo que algo novo está sendo decidido ali. Enquanto a criança de energia negativa permanece calma ao lado de Kaven, Asterion ergue a mão em silêncio. Símbolos dourados surgem no ar e descem lentamente sobre o bebê envolto em sombras. A energia negra se agita por um instante, depois se transforma em um brilho mais suave e estável. O selo de mudança grava-se em sua essência, apagando raiva, ódio e inveja. A criança passa a respirar em paz, envolta por uma nova luz interior. Quando a energia da criança se transforma, Galen leva as mãos ao peito, emocionada. Seus olhos se enchem de lágrimas ao sentir que a escuridão já não domina aquele ser. Ela se aproxima lentamente do berço, tocando de leve a testa do bebê. Pela primeira vez, sente esperança onde antes havia medo. O futuro dos dois filhos começa a se equilibrar entre luz e sombra. Asterion se aproxima de Galen e fala em voz baixa, explicando o selo que lançou. Ele diz que apagou da essência da criança os sentimentos de raiva, ódio e inveja. Galen o encara surpresa, tentando entender como isso é possível. Asterion afirma que agora o bebê poderá crescer sem a escuridão que o criou. Mesmo assim, ele avisa: a origem daquela criança nunca deixará de existir. Galen se inclina sobre o berço e observa a criança envolta em sombras suaves. Com a voz trêmula, ela diz que aquele ser não será lembrado pela origem, mas pelo que escolherá ser. Ela toca de leve a testa do bebê e pronuncia seu nome pela primeira vez: Nerion. A energia ao redor da criança reage, pulsando de forma estável e silenciosa. Asterion sente que naquele instante, um novo destino foi selado. Asterion observa os dois bebês por um longo momento e, pela primeira vez, deixa escapar um leve sorriso. Ele se aproxima do berço e chama a criança de energia negativa pelo nome: Nerion, meu filho. Com cuidado, Asterion pega Kaven e Nerion nos braços ao mesmo tempo. Galen se aproxima e envolve os três em um abraço silencioso. Naquele instante, luz e sombra passam a existir como uma única família. Os anos passam silenciosamente em Eldória, e a casa cresce junto com a família. Agora ampla e sólida, ela une pedra medieval com tecnologia avançada. Galen caminha pelos corredores, sentindo a ausência de Asterion e a presença dos filhos. Seu rosto mostra maturidade. Não há mais brilho sobrenatural em seu corpo. A vida segue, humana e real, enquanto o destino das crianças se aproxima. Galen sai da casa e para diante da paisagem de Eldória, já transformada pelo tempo. O vento move os campos ao redor da construção de pedra e luz. Ela leva as mãos à boca e chama pelos filhos, sua voz ecoando pela planície. Não há brilho sobrenatural em seu corpo,
apenas a força de uma mãe esperando resposta. Ao longe, a floresta e as colinas parecem guardar o silêncio antes do retorno dos garotos. Nerion e Kaven cruzam o céu em alta velocidade, disputando quem chega primeiro. As duas montarias cortam as nuvens lado a lado, brincando com o vento. A corrida é cheia de risos e provocações. No chão, Galen observa a cena diante da casa. Ela levanta o braço e acena para os dois no alto do céu. Nerion e Kaven correm até Galen assim que tocam o chão. Os dois a abraçam ao mesmo tempo, rindo e falando juntos. Galen envolve os filhos com os braços, emocionada. Por um instante, o mundo ao redor parece parar. A família permanece unida diante da casa. No interior do vulcão, o silêncio é quebrado apenas pelo som da lava em movimento. Sentado sobre uma rocha negra, Asterion permanece imóvel em sua forma transcendental. O calor extremo envolve seu corpo enquanto sua energia se intensifica lentamente. As chamas refletem em sua silhueta como se o próprio vulcão o alimentasse. Ali, longe de todos, ele se regenera em preparação para o que ainda virá. Asterion rompe a fumaça do vulcão em um voo firme e silencioso. Agora em sua forma material, ele deixa para trás o calor da lava e segue em direção ao céu aberto. O vento atravessa suas vestes enquanto ele ganha altura, guiado pelo instinto de voltar para casa. Sua energia dourada pulsa de forma controlada, diferente da forma transcendental. Ao longe, Eldoria o aguarda. Asterion pousa diante da casa após a longa jornada. Galen corre até ele e o recebe com um beijo, aliviada por vê-lo de volta. Logo em seguida, Nerion e Kaven se aproximam e o abraçam com força. Por um instante, o mundo parece silencioso ao redor deles. A família se reúne novamente sob o céu de Eldoria. A noite cai sobre a casa de Eldoria, tingindo o céu de tons laranja e azul escuro. Galen apaga as luzes principais e observa os filhos se acomodarem em seus quartos. Nerion e Kaven preparam-se para dormir lado a lado, conversando baixinho sobre o dia. Asterion se senta por um instante na varanda, olhando a lua refletida no campo ao redor. O silêncio da noite envolve a casa, trazendo paz e proteção à família. O amanhecer ilumina os campos de Eldoria com tons dourados suaves. Asterion caminha até a árvore da vida, acompanhado de Nerion e Kaven. Ele observa o horizonte por alguns instantes antes de falar. Meus filhos, este mundo é muito grande. Precisamos dar um propósito a ele. É hora das civilizações. Asterion viaja por todas as regiões de Eldoria, acompanhado de Nerion e Kaven. Em cada terra que alcançam, ele ergue os braços e a energia responde ao seu chamado. Do solo, as raízes da árvore da vida se espalham como veias pelo mundo. Delas, novas formas começam a surgir em diferentes regiões. Assim nascem as primeiras raças de Eldoria. As raízes da árvore da vida se espalham por toda Eldoria, tocando a terra, as montanhas e o subsolo. Onde elas passam, a energia do mundo se manifesta em novas formas de vida. Luz, natureza e sombra tomam corpo pela primeira vez. O mundo deixa de ser vazio e passa a ser povoado. Assim nascem os primeiros povos de Eldoria. Asterion flutua acima das terras de Eldoria, observando todas as regiões e povos reunidos. Sua voz ecoa pelos céus, alcançando florestas, desertos, montanhas e o subsolo. Ele se apresenta como o Criador e explica a origem de cada raça e espécie. Revela que Galen, Nerion e Kaven pertencem à primeira linhagem, enquanto os demais nasceram da árvore da vida. Por fim, anuncia que no futuro surgirá uma terceira linhagem através da união entre os povos, seguindo o ciclo natural da existência. O tempo passa, e Eldoria deixa de ser apenas um mundo selvagem para se tornar um lar para muitos povos. Cidades surgem em todas as regiões, ligadas por caminhos e rotas de comércio. No coração de Eldor, uma grande fortaleza começa a ser construída, reunindo raças diferentes em um mesmo propósito. Os povos aprendem a caçar, cultivar a terra e criar animais, formando vilas ao redor das cidades.
A escrita, a magia e os ofícios se espalham entre as gerações. Casas e tavernas são erguidas, misturando pedra, madeira e tecnologia antiga. A antiga casa de Asterion transforma-se em um grande castelo, símbolo da nova era. Cada região passa a ter seu próprio castelo e, no futuro, seu próprio guardião. Assim nasce a civilização de Eldória, fundada na união dos povos e na promessa de proteção. Diante da fortaleza recém-erguida, os povos de Eldória se reúnem em silêncio. Asterion flutua acima do solo, com a árvore da vida dourada atrás de si. Ele anuncia que cada região terá um guardião responsável por protegê-la e guiá-la. Chamando Caven à frente, declara que ele será o primeiro guardião de Eldor, o coração do mundo. Assim nasce oficialmente a Ordem dos Guardiões de Eldória. Asterion ergue a mão mais uma vez diante dos povos reunidos. Ele explica que até as regiões abaixo da terra precisam de proteção e equilíbrio. Chamando Nerion à frente, declara que ele será o guardião do submundo, responsável por cuidar das forças profundas do mundo. Nerion aceita em silêncio, com respeito e dever, sem saber o destino que o tempo lhe reserva. Naquele momento, o submundo nasce como parte natural de Eldória, ainda livre de trevas. O vento frio sopra sobre a praça quando Asterion chama o povo das montanhas à frente. Ele anuncia que as terras geladas do norte também terão um protetor escolhido pela árvore da vida. Valkyrie avança entre os Fjordlanders e se ajoelha diante de Asterion. Com voz firme, Asterion o nomeia guardião de Biorvael, senhor das terras de gelo e rocha. O povo ergue suas armas em respeito enquanto o novo guardião assume seu posto. O silêncio toma a grande praça quando Asterion ergue a mão mais uma vez. Ele chama à frente um dos mais antigos entre os altenses, portador das memórias do mundo. Diante dos povos reunidos, declara que Aeldrin será o guardião da sabedoria e da harmonia entre as raças de Eldória. Aeldrin se inclina com respeito, aceitando proteger a cultura e o equilíbrio do mundo. Assim, a voz ancestral dos altenses passa a guiar o futuro de Eldória. Quando a Assembleia volta ao silêncio, Asterion chama à frente a ancestral dos Merlitas. Ele declara que a magia também deve servir para unir, não apenas para proteger. Diante dos povos reunidos, anuncia que Lírien será a guardiã da união entre elfos e eldorianos. Lírien inclina a cabeça em respeito, aceitando ser a ponte entre os mundos e as raças. Assim, a magia da harmonia passa a ter uma guardiã em Eldória. Quando o som do vento atravessa as copas das árvores, Asterion chama à frente o ancestral dos Silvanos. Ele declara que as florestas, as selvas e as matas de Eldória também precisam de um protetor. Diante dos povos reunidos, anuncia que Talórien será o guardião de Arcantes e das terras verdes do mundo. Ao seu lado, surge o grande lobo branco, sinal de que a própria natureza aceita essa escolha. Assim, a vida selvagem passa a ter um guardião, e as florestas ganham uma voz em Eldória. A noite cai suavemente sobre Eldória quando uma nova presença se revela entre as terras vulcânicas e as sombras das montanhas negras. Das cinzas quentes e do silêncio profundo surge Niteris, ancestral dos sômbrios. Asterion observa enquanto ela se apresenta diante do povo, não como um presságio de mal, mas como um símbolo do mistério que também faz parte do equilíbrio do mundo. Embora ligada à escuridão e às artes sombrias, Niteris nasce neste tempo como uma guardiã serena, portadora de visões e segredos ainda não compreendidos. O mundo vive em paz, e suas sombras não trazem medo, apenas respeito. No futuro, seus caminhos se entrelaçarão aos de Nerion, mas agora ela é apenas a protetora das terras vulcânicas e das noites silenciosas, guardando o que ainda não deve ser revelado. O sol se punha sobre as dunas de Alikr, tingindo o deserto de tons dourados e alaranjados. As tempestades de areia dançavam suavemente pelo ar, criando uma atmosfera solene e mística. Os redanos se reuniam, guerreiros nômades atentos e respeitosos, formando um círculo ao redor do centro da clareira.
Asterion ergueu seu cajado e pronunciou o nome do escolhido. O deserto silenciou por um instante, e todos sentiram a energia poderosa do momento. Assim, Zarek foi oficialmente nomeado Guardião do Deserto, protetor de Alikr e líder dos Redanos. Sob o céu crepuscular, o povo se curvou em respeito, e a terra árida do sudoeste recebeu seu novo guardião, destinado a proteger os oásis, as trilhas nômades e a segurança de todos que ali habitavam. Nas regiões montanhosas e vulcânicas, entre picos elevados e penhascos irregulares, os habitantes das rochas se reuniam. O vento frio soprava forte, carregando o som de pedras rolando e ecos distantes de trovões naturais. No centro de uma clareira rochosa, Asterion ergueu sua presença dourada, chamando todos ao silêncio. A terra tremeu levemente sob a energia que emanava dele. Então, diante de todos, Grotar foi oficialmente nomeado Guardião das Montanhas, protetor das terras rochosas e vulcânicas, símbolo da força e resistência do povo Irok. Os seguidores se curvaram em reverência, reconhecendo a autoridade e a proteção do novo guardião. O mundo de Eldória continuava em harmonia, com cada guardião assumindo seu papel na preservação do equilíbrio entre todas as regiões. Nas savanas e florestas tropicais de Arcantes, o sol da manhã iluminava as copas das árvores e os arbustos densos, revelando movimentos ágeis entre a vegetação. O povo Felis se reunia, seus sentidos atentos, observando o ritual sagrado com respeito e expectativa. No centro da clareira, Asterion elevou-se levemente, irradiando energia dourada que refletia sobre todos ao redor. Então, diante do povo, Akash foi oficialmente nomeado Guardião dos Felis, protetor das matas, savanas e das tradições de caça do seu povo. Os Felis celebraram em danças e cânticos, reconhecendo o novo líder e reforçando o vínculo entre o guardião e sua tribo. O equilíbrio da natureza de Arcantes permanecia seguro sob sua liderança ágil e estratégica. Nas regiões lamacentas e repletas de mangues de Arcantes, a neblina se espalhava sobre rios tortuosos e bancos de lama. Entre o som de água corrente e animais aquáticos, os serpes se reuniam silenciosamente, atentos à cerimônia sagrada. Asterion flutuava sobre a água, emitindo uma luz dourada que refletia nas poças de lama e nas folhas úmidas, impondo presença e respeito. Diante de todos, Vessara foi oficialmente nomeada Guardiã dos Serpes, protetora dos pântanos, rios e florestas sombrias. O povo serpentino celebrava com movimentos fluidos, reverenciando a nova guardiã e reforçando a conexão entre sua liderança e a harmonia natural da região. A energia de adaptação e proteção se espalhava pelo pântano, garantindo que os serpes prosperassem em equilíbrio com seu habitat. Com o tempo, os serpes começaram a prosperar além dos pântanos de Arcantes. Pequenos grupos de lagartos gigantes e outras formas reptilianas surgiam em rios, mangues, margens lamacentas e áreas úmidas de regiões vizinhas. Vessara observava do alto, silenciosa e majestosa, espalhando sua influência de adaptação e proteção. Os serpes exploravam novos territórios, aprendendo a sobreviver em diferentes habitats e fortalecendo sua cultura e tradição, sempre guiados pela guardiã. Asterion permanecia próximo, irradiando luz dourada sobre a vegetação e a água, garantindo que a expansão das raças fosse harmoniosa e equilibrada. O pântano e as áreas úmidas ao redor estavam agora repletas de vida, enquanto a liderança de Vessara se consolidava em toda a região. Asterion está no centro do majestoso salão da fortaleza de Eldor, irradiando autoridade e serenidade. Ao seu redor, os 10 guardiões se posicionam em semicírculo, atentos às suas palavras. O salão é uma fusão de pedra antiga e tecnologia avançada, painéis luminosos, tochas energizadas e hologramas discretos nas paredes. A árvore dourada da vida brilha próxima à entrada, espalhando luz dourada sobre todos, lembrando a origem e o propósito de seus poderes. Asterion discute estratégias, coordena responsabilidades e reforça a união entre os guardiões.
Cada um observa e compartilha suas perspectivas, enquanto a atmosfera transmite solenidade, respeito e harmonia. É um momento decisivo para a proteção e governança de Eldória, consolidando a aliança de todos os guardiões. O sol se ergue lentamente sobre Eldor, banhando a fortaleza em tons dourados e alaranjados. Ao redor, a cidade fervilha de vida. Pessoas caminham pelas ruas medievais com toques tecnológicos, crianças brincam, mercadores vendem produtos em barracas, artesãos trabalham nas oficinas. A fauna local se manifesta com aves voando entre torres e árvores, animais domésticos e exóticos se movendo pelos campos próximos. O cenário transmite uma sensação de paz, prosperidade e equilíbrio, resultado do trabalho dos guardiões e da orientação de Asterion.